Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui 2 convidados, gente, um podcast muito legal. Eles são empresários, são do ramo do cicloturismo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é. Cimélio e Marcelo. Cimélio e Marcelo. E eles vão contar como que eles chegaram nessa parceria. Eles são de áreas diferentes, né? Mas que tem tudo a ver. E fiquem com a gente até o final. Indiquem esse podcast para o maior número de pessoas que vocês conhecerem, porque vai ser muito legal, eu garanto. Show. Né, Cimélio? Show, muito obrigada, Cimélio, Marcelo. Marcelo é meu conterrâneo, gente, ele é de Minas, né? Mineirinhos, com certeza. Por terem aceito esse nosso convite. Imagina. E virem aqui abrilhantar o nosso podcast com essa história tão bacana, né? E aí, Cimélio? Para nós é um prazer, né? Como tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, né? Compartilhar essa história com você e com a tua audiência aí, pra gente fica muito... É um imenso prazer, né? Na verdade, é essa história. Que nem você falou, né? Tudo tem um começo, Tudo tem um né? começo. Tudo tem um começo. Como tudo começou? Tudo começou, na verdade, na bike, né? Na bike. Sempre começa na bike. A bike é o que une muitas pessoas, na verdade, né? É verdade. E a gente sabe que, pelo advento da pandemia, que teve lá em 2020, essa história do Covid toda, a gente teve uma ascensão nesse setor de ciclismo, na verdade, no Brasil, principalmente, foi onde as pessoas se despertaram, na verdade, para a história da bike, para pedalar, para fazer o esporte outdoor, ao ar livre e tal. E é daí que a gente teve essa ideia toda, é daí que pedalando com um monte de gente que a gente eu comecei a visualizar. Quando eu me vi, não só eu, imagino que todo mundo que está assistindo a gente, né? Quando você viu de uma noite por dia, a gente parou, né? Parou as nossas atividades laborais, parou uma série de coisas. E a pergunta, o que fazer agora? Mas você já era afim da bike, assim? Sempre fui ciclista, né? Eu conheço a bike, eu acho que desde criança, né? Sim. Eu já pedalava sempre desde criança. Da sempre bike. fui amante da bike, sempre pedalei. Eu acho que, eu com certeza, tempo da Monareta, da Calói 10, né? Só a carinha que é meio nova, mas já tem uma estrada, alguma coisa para contar, né? E sempre teve isso muito bem, né? Mas a bike mesmo começou para valer foi em 2020, com a história da pandemia. A gente estava até batendo um papinho antes aqui, né? Foi naquele ano de março a novembro, eu troquei de bike, peguei uma outra bike melhor e tal. E quando eu me vi, né, da noite pro dia, eu falei, cara, a única coisa que eu vou fazer, eu sempre quis pedalar e nunca tive tempo por causa da atividade laboral, né? Falei, cara, começar a pedalar. Eu brinco de vez em quando que eu falo assim, é tipo meio Forrest Gump, né? Você era empresário do ramo de turismo, né? Hoje eu tenho, na verdade, uma empresa na área de turismo receptivo e logística corporativa. Né? A gente atende as grandes e médias e pequenas empresas de todo o Vale do Itajaí e também focamos diretamente na questão do turismo receptivo, recebendo agora essa galera do verão, que invade as praias de Santa Catarina, que a gente está conhecendo agora. Então, a gente executa na área de serviços turísticos, né? Então, já tinha esse expertise todo, e lá em 2020, quando parou tudo, o turismo foi bem né? prejudicado, né? Foi uma dos setores, na área de turismo e evento, e com certeza tantos outros, na área de alimentação, eventos, uma série de coisas que simplesmente parou da noite pro dia. É verdade. Aí comecei a pedalar, troquei de bike, eu me lembro muito bem que Sabe que o Lain Ribeiro, desculpa, mas eu me lembrei, o Lain Ribeiro, ele fala, né, que tudo aquilo que você gosta de fazer, tem alguém fazendo e ganhando dinheiro com aquilo. Isso é verdade. Você teve esse pensamento, eu falei assim, mas eu não estou impedido de trabalhar, né? Meu negócio está parado por causa do Covid. Perfeitamente. Eu gosto de pedalar, eu vou pedalar, né? Vou pedalar. E você sabe que a história de você pedala, na verdade, e na verdade, é uma injeção de hormônio de serotonina, né? De endorfina. Um laboratório químico, né? É um laboratório químico, e quem pedala sabe, quem não pedala, por gentileza, passe a pedalar, não agora que essas temperaturas estão altíssimas, mas a partir de março começa a nossa temporada de programas aí de pedal, né? O Cimélio tá aqui, gente, com o propósito de fazer vocês se encantarem pela bike. É isso aí, vamos pedalar. Se você não gosta ainda, hoje é o teu dia. Hoje é o dia. E o Marcelo vai fazer um convite aqui, ó, irrecusável. Ou você pedala agora ou nunca mais. A sua chance é agora. Pegue ou largue, né? É agora ou nunca. Eles vão juntar assim, o corpo com o espírito. Vocês vão ver. Vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. É. E aí eu sei que em 2020 a gente pedalou
pedalou, só para ter uma largada, nós pedalamos de março a finalzinho de novembro, dezembro ali, 7.000 e poucos quilômetros, que quem pedala sabe, a gente tem um marcador de Strava, Garmin, essa história toda. E eu pedalei muito. A verdade é, no final peguei um Covid. Ou o Covid me pegou, não sei. Né? Mas nesse inteirinho do pedal, e a gente pedalava com o pessoal, os amigos pedalando falaram assim, Mério, vamos montar um negócio, cara. Você tem essas caminhonetes, essas vans paradas aí e tal. Cara, vamos levar o pessoal para pedalar. Tem muita gente querendo pedalar, as pessoas não saem de casa, precisa. O resumo da ópera, trouxe um equipamento que é um Transbike para 16 bikes, né? Acoplamos junto a caminhonete e começamos a levar a gente para pedalar. Então, essa brincadeira de levar a gente para pedalar não parou. Né? Até hoje. Até hoje. Vocês estão levando gente para pedalar? Até hoje nós levamos gente para pedalar. Começou com o Vale Europeu, né? Começou com o Caminho das Araucárias, que aqui é o norte, que vai de Joinville, São Bento, Mafra, para essa região, não Mafra, mas São Bento, mais para cá. E ali Altos do Quiriri, para quem conhece Campo Alegre, essa história toda. E aí começou na Serra, né? Aí nós subimos fazer uma Serra do Rio do Rastro, aí começou no Parque Nacional de São Joaquim, Urubici. Vem gente do Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro. E até agora a gente faz a travessia, só para ter uma ideia, a gente faz a travessia dos cânions. A gente sai de Bom Jardim da Serra, atravessa todos os cânions, nós chegamos a São José dos Ausentes, a cidade mais fria do Rio Grande do Sul, e que tem os cânions mais lindos da América do Sul. Né? Que é um cânion, o Bela Vista, a Mola Faca, quem conhece pedala aí que sabe o que exatamente, mas com programas muito bem elaborados, que a gente pernoita numa fazenda, traz um gaúcho típico, faz um jantar campeiro com fogueira à base de vinho, cerveja artesanal para quem gosta. A gente pedala, mas a gente passa bem. Entendi. Também tem disso, não é bem assim. Dormimos numa fazenda a 500 metros de um dos cânions, acorda, o pessoal que gosta de manhã acorda, vai tomar café na beira do cânion, saca? Então é bem bacana. Isso tudo que eu estou te falando, a gente tem um Instagram, né, que é o Brava Bike XP, que é Brava Bike Experience. Então o que a gente fala, a gente mostra. É só baixar lá nos feed, tá tudo lá para o pessoal ver, né? E então é uma experiência inusitada. Aí no outro dia a gente anda na beira dos cânions, e no outro dia a gente chega num local que é o Vale das Trutas, com truta, mas chega numa cachoeira antes, toma banho de cachoeira, vai para um vale, faz um almoço bacana, embarca nas caminhonetes 4x4, atravessa um trecho, chega em Cambará, desce a Serra do Faxinal, descemos a Serra do Faxinal, à noite vamos para uma galeteria, com uma tratoria, na verdade, que a gente precisa de um carboidrato, pedalamos 2, 3 dias pedalando, né? No outro dia de manhã encosta uma van que leva a gente para um café da manhã para fazer um embarque do passeio de balão. Em Praia Grande. Mas a minha pergunta, assim, que não quer calar. E se eu nunca subi numa bike e não tenho condicionamento para pedalar isso tudo? Eu consigo acompanhar vocês? Consegue, porque é o seguinte, hoje a gente tem um advento muito legal. A gente sempre trabalha com os pedais eles são feitos para iniciantes, intermediários e avançados. A gente sempre brinca assim, a gente tem pedal para o pessoal muita calma nessa hora e tem o pedal para a turma do faca na bota. Entendeu? Então, cada perfil a gente tem um pedal que se adapta àquilo que ele quer. A gente mostra uma programação e leva as pessoas. Na verdade é o seguinte... É até uma forma da pessoa... ter uma experiência com a bike, ver se gosta ou não. O que a gente fala é o seguinte, no ciclismo é uma atividade onde o seu maior desafio é com você mesmo. Ninguém está competindo com ninguém. É uma atividade de cicloturismo. É um passeio onde você vai interagir com a natureza, vai fazer todas as interações possíveis e, acima de tudo, você vai se superar. Isso é que é legal. Você me pergunta, mas eu não tenho muita prática e tal e coisa. Hoje tem um advento muito legal que são as bikes assistidas, né, Marcelo? As bikes assistidas, ela te permite isso, que a gente faça uma bike elétrica. Eu digo que ela é melhor que a bike elétrica, porque ela exige um pouquinho do esforço. É aquela lei de Pareto, né? 80-20. A bike pode fazer 80, mas o 20 tu tem que fazer. Por favor, né? Porque se você não botar... Eu gosto da lei de Pareto. Perfeitamente. Porque se você não colocar um pouquinho de energia, se você não deixar a serotonina, a endorfina... Não vai poder comer a tainha lá. Mas não é verdade. E além do que, tu não vai ter aquela sensação de prazer que o pedal te dá. Então, essa sensação do prazer que o pessoal está me ouvindo aí, a gente consegue pedalando, tá? Perfeito. Não tem milagre nessa história, que eu quero fazer as coisas, mas não tenho que ter esforço. Esforço tem que ter, mas é óbvio, com a bike assistida, ela te possibilita fazer isso de uma forma mais tranquila e bacana. Perfeito. Nessas pedaladas da vida, né, que a gente andou para cima e para baixo, eu já comecei a fornecer serviço para vários operadores de cicloturismo do Brasil, e aí, eis que me aparece essa pessoa que está aqui do meu lado, pessoa Marcelo. Maravilhosa, meu amigo aí
de longo tempo, de longa data. E o Marcelo, a gente começou a fornecer serviço para ele no Vale Europeu, né? Aí começamos a trabalhar, o Marcelo trouxe um grupo, daqui a pouco trouxe o outro. Aí começou uma amizade, a gente começou a operar bacana e tal. Passado esse tempo todo aí, o Marcelo aqui com a gente aqui em Balneário Camboriú também, né? Foi para fora, mas está sempre aqui. Aí, então, assim, encontramos esses dias, eu estava conversando, a gente num bate-papo, né? Ele me comentou, que é o que ele vai falar um pouquinho mais aqui, do projeto dele agora, né? Que é um projeto que ele já faz, na verdade, mas ele trouxe uma ideia para cá e eu falei, cara, eu vou comprar a tua ideia, eu quero essa ideia é boa. E quando a ideia é boa, né, Deise, a gente não... Como é que é aquela história? Cavalo selado, é verdade. Tu não deixa passar, mas quando ele monta nele, vai ver onde ele vai dar, né? Quando ele botou a ideia, eu falei, a gente tem um monte de gente que pedala com a gente, né? O pessoal tá sempre perguntando assim, mano, quem vai ter o pedal, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu falei, rapaziada, deixa passar essa onda de calor, deixa passar março, nós vamos colocar. Então, no ano passado, eu botei nas minhas redes sociais e falei em WhatsApp e no Instagram, que a gente trabalha bem no Instagram, que eu falei, ó, 2024 nós vamos ter um pedal diferente. Então, a Brava Bike Experience, que, né, a gente leva, a gente sempre fala o seguinte, né, o pessoal quando me vê com a caminhonete por aí, o cara fala, isso aí, você tem uma loja de bike, de bicicleta? Eu falo assim, não, a gente não tem uma loja, a gente simplesmente leva as pessoas que compraram a bike para se divertir. Eu ia te perguntar isso. Para eu participar disso, vamos supor que eu quero fazer um cicloturismo com a tua empresa, com a Brava Bike Experience. Perfeito. Eu preciso ter uma bike, né? Não necessariamente, né? A gente pode locar uma bike e dentro de todas as condições de peso, altura, essa história toda, te fornecer o equipamento. Quem gosta de pedalar... Tem a sua própria bike. Tem a sua própria bike, por uma questão de características de customização do pedal. Quem gosta de pedalar. Eu vou ter uma experiência legal, quero ver. Então, geralmente, o que acontece? Geralmente, a pessoa tem uma bike. Entendi. Na maioria das vezes, a pessoa tem uma bike. Tá. Até quem vem de fora, quem gosta de pedalar mesmo, bike é que nem mulher. A gente não empresta. Cada um tem a sua e empresta. Cada um tem a sua. Me empresta. Não rola, né? Mas geralmente as pessoas têm. Se não tem, a gente tem uma bike no padrão que pode oferecer para a pessoa fazer o pedal dela e tal, vai ter uma experiência, mas não é a mesma experiência que ele tem com aquela bike, que é a bike dele do dia a dia. Que é uma extensão já do corpo dele, né? Isso mesmo. Mas outra coisa, a bike vai na caminhonete lá, né? Isso. E a pessoa? O que acontece? A bike vai lá no suportezinho atrás, a pessoa vai com a gente dentro da caminhonete, tá? Geralmente, grupos de ciclismo, eles no máximo 14, 15 pessoas. Entendeu? Mas então tem várias caminhonetes, no caso. Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente faz um roteiro, o tour de bike, de cicloturismo, ele fala assim, você não bota 30, 40 pessoas para pedalar para fazer um trecho. Entendi. Até porque tu precisa de uma atenção em cima da pessoa que está pedalando. Você coloca um guia que vai pedalando junto com essa pessoa. Esse guia, na verdade, ele faz um apoio de interação entre as pessoas, ou seja, ele está lá na frente coordenando e, ao mesmo tempo, o carro de apoio está lá atrás cuidando do último cara que está na posição. Entendi. Geralmente, esse cara que pedala, às vezes tem 2 coordenadores ou 2 guias. Esse cara vai lá atrás do último cara e conecta essa pessoa junto com o grupo, para a pessoa participar do processo. Existe todo um acompanhamento. Existe um carro de apoio onde eu estou pedalando, aí eu tenho uma subida muito grande, eu falo assim, essa subida não é para mim, sem problema. O carro de apoio para, o cidadão pega a bike dele, coloca dentro do nosso equipamento, ele embarca dentro do veículo, sobe a subida toda direitinho, quando chega lá a gente baixa a bicicleta dele e ele continua o pedal. Isso aqui é bacana, entendeu? Mesmo. Porque eu trabalho a minha atividade física dentro das condições físicas que eu tenho. Teu limite, né? Existe... E não no limite do grupo. Não no limite do grupo. E acontece muito, o Marcelo sabe muito bem disso, como é que funciona, a gente conecta muito as pessoas, por exemplo. Porque às vezes eu estou pedalando, mas eu estou desconectado, então eu vou lá, eu pego esse cara, trago ele, conecto ele lá junto com o grupo de novo. E geralmente eu boto ele na frente do grupo. Então ele pedala com a turma, então ele tem uma sensação que entendeu como é que é, porque ele já descansou, ele já tomou água, ele já comeu a fruta dele, já comeu uma barra de cereais e ele está conectado com o grupo. O nosso negócio é fazer um pedal onde as pessoas possam se conectar e vencer seus próprios medos e seus desafios. E nada melhor do que a atividade física. Não tem nada melhor que supere a atividade física. E a atividade física em cima da bicicleta, que é um esporte de não impacto,
O impacto é totalmente reduzido, né? Você não é uma caminhada ou não é uma corrida onde você tem um impacto direto nas suas articulações. E ainda mais com a tecnologia hoje que está aplicada nas bicicletas, né? É verdade. Hoje você tem cada coisa nas bicicletas, tu nem acredita. Tu não tem no teu carro, mas tem na bicicleta. Então, isso é muito bacana. Então, a gente faz toda essa conexão, você pedala, você se diverte, você cria novos amigos. Bacana. Que é muito bacana. E aí, final de semana, um ligou para ele, porque sempre rola uma afinidade de um ou outro e tal. Oh, pô, vamos pedalar, dá um pai, e a pessoa vai e pedala. Legal. A gente tem muito pedal para iniciante, que às vezes as pessoas, a gente conecta aqui no interior de Camboriú mesmo, fala, tal hora nós vamos encontrar o pessoal, as pessoas vão pedalando até lá, e lá faz o seu pedal e todo mundo se diverte. E coisa. E aí a gente cria as programações do pedal. Então, assim, dentro dessa história toda do pedal, de locais para pedalar, a gente, nesses de 2020, são 3 anos pedalando, a gente pedalou em muito lugar. Ah, é fácil ideia. Em Minas a gente pedalou muito, a gente focou Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas, né? E esse ano a gente resolveu mudar. Minas, acho que precisa da bike assistida, né, Marcelo? Bastante. Porque Minas é assim, gente, para quem não conhece, ou a gente tá subindo ou a gente tá descendo, não tem outra opção. É o estado dos morros. É um mar de morros. Mas é o celeiro do mountain bike no Brasil, Minas. Pois Minas é o né? maior, eu sempre falo com o Marcelo, tem mais ciclista do que gente lá. Porque, a gente pedalou lá, eu tive a oportunidade de levar um grupo de Xaraguá para fazer a Estrada Real, né? A gente começa lá em Ouro Preto e termina em Paraty. Ouro Preto é lá mesmo, que tem bastante morro. É lá mesmo, 810 quilômetros, passa por Conselheiro Lafayette, Tiradentes, Passa Quatro, Caxambu. É a coisa mais linda. E a gente chega no sul de Minas, né? Passa pela Serra da Mantiqueira. É muito bonito e termina lá em Paraty. Né? Mas então a gente pedalou por muito lugar, sempre tem gente perguntando pra gente, e, às vezes as pessoas trazem um roteiro, a gente faz, executa e tal. Só que eu sempre porque o pessoal começa a pedir muita coisa, né? O pessoal assim, então a gente tá com um pedal marcado assim para Patagônia, uau, né? Para Patagônia chilena e argentina. E a gente tem um pedal marcado que eu trouxe o Marcelo hoje aqui. Que o Marcelo vai contar, o pedal especial, gente. Que é o grande, que nós vamos abrir os pedais internacionais da Brava Bike Experience numa parceria com a Let's Bike, que é a empresa do Marcelo, que ele já opera há bastante tempo. Então a gente está trazendo, na verdade, um profissional do mercado, da área de cicloturismo, na área de cicloviagens, tá? Conhecedor mesmo, tu vai ver no bate-papo que a gente vai bater aqui. E com um dos roteiros, que é um roteiro que mais encanta as pessoas. Então eu falei para o Marcelo, vamos começar assim. Eu falei, não, Marcelo, vamos começar com o que impacta. Porque nós vamos fazer o pedal de Santiago de Compostela. Que ele vai Inclusive, te trazer... você vai fazer junto, né? Eu vou junto. Não, mas a primeira coisa é condição sine qua non, né? É isso aí, pessoal. Se vocês gostam de pedalar, quando tu tem uma oportunidade dessa, não pode... Inclusive, todo o pessoal do meu relacionamento, eles perguntam, mas tu vai estar junto? Eu falei, eu irei estar junto. Né? Porque a gente assina embaixo no que faz. Primeiro que a gente trabalha para entregar bem feito. Né? São 3 anos e a gente não tem uma reclamação de nada, porque a gente entrega mais do que a gente oferece. Tá? Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Primeiro, o segredo do sucesso é fazer o que você gosta. É verdade. Se você ama o que você gosta, tu sempre vai querer fazer bem, porque eu sempre falo para as pessoas, a gente prepara um pedal como se fosse para a gente. Então a gente sabe que vocês vão ter uma experiência legal, porque não existe, Daisy, nada melhor. Isso que a gente estava batendo papo aqui, que o Marcelo falou muito bem, é do cara te confidencializar no final de um pedal, no final, a experiência que ele teve e falar que aquilo valeu muito a pena. Eu já tive relato de pessoas, de CEO, presidente de empresas, diretores de empresas, pessoal da área administrativa, pessoal da área operacional, que tu não acredita. O cara fala assim, meu amigo, não tem nada igual. A experiência que eu passei nesses 3, 4 dias com vocês aqui, eu não tive em outro lugar. Mas não é só com a gente, é ele mesmo que fez parte da experiência. Sim. No final a gente mostra, meu amigo, é você que fez parte da experiência. A diferença é que não é um show que a gente apresenta. A gente mostra a realidade como ela é. Só que você é parte principal do processo todo. Então, é isso aí. E aí, quando a gente bateu o papo, eu falei, Marcelo, vamos começar por Santiago de Compostela. Vamos explicar o pedal para o pessoal. Então, isso que a gente está fazendo hoje, tem várias pessoas que já me perguntaram assim, quando é que vai rolar o podcast? Quando é que vocês vão falar do Santiago de Compostela?
porque existe aí todas umas variáveis, então eu vou trazer o conhecedor, quero deixar ele contigo aqui, vou ficar aqui quietinho, porque eu vou aprendo muito com esse cara aqui, entendeu? Que ótimo. Né? Também quero aprender, Marcelo. E vamos falar de Santiago de Compostela, o novo pedal da Brava Bike Experience em 2024. E você que está nos assistindo é nosso convidado. Depois vai rolar telefone, Instagram, um monte de coisa tudo aí. Aqui, nós dúvidas, tudo. Vem com a gente. Já convidamos a Deise também, já está convidada para o pedal. É nossa convidada, é só embarcar. Agora, Marcelo. Tá intimada, entendeu? E vamos pedalar, rapaziada, né? Vamos pedalar porque saúde... não tinha uma paradinha que falava assim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tá, então é isso aí, estamos à disposição da tua audiência, de você, o que precisar. Obrigada, Simé. E vamos pedalar muito com a graça de Deus, sempre. Amém. Sabedoria acima de tudo e vamos pedalar. Com certeza. E aí, Marcelo, conta aí da tua experiência com Santiago, né, com o Caminho de Santiago. Ótimo, vamos lá. Primeiramente, muito honrado de estar aqui participando de vocês do podcast. Agradecer imensamente Obrigada. a oportunidade. Nós que agradecemos, né, Marcelo? E de falar de uma coisa que eu sou completamente apaixonado, que é o Caminho de Santiago de Compostela. Agradecer ao Cimélio também por ter me estendido também o convite. E como o Cimélio já falou, a gente é parceiro de cicloviagens, né? Parceiro de levar as pessoas para fazer o que a gente gosta de fazer. Legal. Que é cicloviajar, né? Porque cicloviajar nada mais é do que você atravessar de um lugar para o outro, tendo como meio de transporte a bicicleta, que é muito mais divertida, econômico, saudável e sustentável. Então, isso não tem preço que pague. A minha história com o ciclismo também já começa na infância. Então, desde muito jovem, já me apaixonei pela bicicleta. E em 2006 eu me mudei para a Europa e lá realmente começou a minha história com cicloviagens, com travessias de ciclismo. Olha que legal. E nessa época que aqui... Na Europa isso é muito mais cultural, né? Muito mais cultural. É. Muito mais cultural. Na época, em 2006, que eu comecei a fazer essas travessias, no Brasil nem se ouvia falar em bikepacking, né? Que é você pegar a tua bicicleta, pegar uma mochila, pegar uma barraca, colocar e ir para um destino, andar 200, 300 quilômetros. Então, a história começou nessa época. Você tinha quantos anos, Marcelo? Nessa época, eu tinha 35 anos, quando eu me mudei para a Europa. Então, fiquei 6 anos na Inglaterra. E, nesse meio tempo, conciliando o trabalho com as viagens. Depois disso, eu retornei para o Brasil, vim empreender, né? Vim morar em Balneário Camboriú. Então, estou em Balneário Camboriú desde 2010. E sempre também estive ativo aqui nas atividades de cicloturismo na cidade, de associação de cicloturismo de Balneário, de ser guia, de levar as pessoas para pedalar. E no ano de 2019 fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela, que era um sonho antigo já que eu tinha. E eu acho que de bike? De bike. Uau. Fazer o caminho de bike. E acho que naquele momento foi que teve a grande virada de chave na minha vida. Então, vamos falar sobre o Caminho de Santiago de Compostela, vamos falar sobre ciclismo, vamos falar de várias outras rotas de cicloviagem no mundo. Então, estou desde 2018 nesse ramo de cicloviagens e experiência de várias outras cicloviagens. Então, a gente já viajou praticamente a Europa toda, pedais no Alentejo, em Portugal, Provence, na França, via Cláudia Augusta, Áustria, Alemanha, Itália, Suíça, Lagos da Baviera e Rota Romântica na Alemanha. Então, são vários pedais, mas o nosso carro-chefe mesmo, que a gente fica mais tempo, que a gente leva mais grupos, é o Caminho de Santiago de Compostela. Que é o que você é especialista, né? Isso, é o que a gente faz. Todos a gente faz com muita excelência, mas o coração mesmo está no Caminho de Santiago de Compostela. Bate é uma mais coisa forte. Bate mais forte. É uma coisa incrível, assim. E eu sempre falo para as pessoas que se você nunca fez o caminho, você deve fazer o caminho. Quando você tiver uma oportunidade, faça o caminho. Porque o caminho, além de ser uma cicloviagem incrível que você vai atravessar, tipo, falando do caminho francês, você vai sair da França, você sai de uma cidade que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e você vai até a Galícia, na cidade de Compostela. Então, são uma peregrinação que eu estou dizendo de 860 quilômetros. Então, nós estamos lá para dar toda a assessoria e fazer com que o peregrino chegue no local
de início do caminho e termine o caminho, tudo com a nossa assessoria. E vai guia pedalando junto, carro de apoio, mecânico, reserva de hotéis, aluguel de bike. O cicloviajante, a única coisa que ele tem que fazer é pedalar. E se ele não quiser pedalar, também tem a opção, como da bike assistida. Da bike assistida. Mas, Marcelo, o que é o caminho, assim, para quem não conhece? E, claro, acho que todo mundo já ouviu falar, né, do caminho de Santiago de Compostela. Mas, assim, qual que é a história disso, a origem, o significado? Ótimo. Por que as pessoas vão, tipo, cada um conta uma história, né? E as pessoas, tem gente que vai 47 vezes, 30 vezes, 7 vezes. Você, desde a primeira vez que foi, nunca mais deixou de ir, né? Por quê? O que tem lá? Eu sempre falo eu digo que o caminho, ele é um chamado. Então, assim, o caminho, ele tá com você, mas quando desperta a vontade de você fazer o caminho, aquilo já estava contigo ali. Então, assim, quando despertou essa curiosidade, você tem que fazer o caminho, por descobertas pessoais suas. Porque a história do caminho, ela envolve 2000 anos, praticamente, de histórias, né? Então, é uma história muito longa que, quando Jesus pegou os apóstolos e falou para eles fazerem a peregrinação, cada apóstolo foi para uma região. O apóstolo Tiago, que é o apóstolo, o Tiago maior, que ele é irmão de João, o João irmão do João, evangelista. Então, ele foi para a região da Galícia que hoje é a região da Galícia, que é o norte da Espanha, pregar o cristianismo naquela região. Ele pregou ali por alguns anos e depois ele retornou para Jerusalém, que era a terra natal dele. E lá naquela região estava um conflito do cristianismo com judeus, aquelas coisas, e ele foi decapitado lá naquela região, e 2 seguidores dele embalsamou o corpo dele, colocou e levou de volta para a região onde foi pegar o cristianismo. E os restos mortais dele foi colocado naquela região. E isso passaram-se depois 800 anos. Então diz a lenda que no ano de 853, um camponês estava andando ali à noite e ele viu uma chuva de estrelas e claridades num bosque. No outro dia, ele chamou o bispo da cidade, contou a história para o bispo, e o bispo foi até uma outra comunidade, na região de Oviedo, onde tinha o rei Alfonso, e contou a história para ele, e o rei Alfonso saiu da comunidade de Oviedo e fez o caminho de peregrinação até onde estavam os supostos restos mortais do apóstolo Tiago. Chegando ali, ele observou aquela situação e imaginou também que seria os restos mortais e levou para a cidade de Compostela os restos mortais dele, que os restos mortais estão lá na catedral até hoje. Então, o caminho, a história é essa, das pessoas na Catedral de Santiago. Na Catedral de Santiago de Compostela. E a história do nome de Santiago de Compostela é bem interessante também, porque Compostela significa chuva de estrelas. Então, São Tiago do Campo da Chuva de Estrelas, que ficou o nome de Santiago de Compostela, que foi o Campo de Estrelas. Então, assim, é a história principal, assim, do caminho, né? E as pessoas, depois dessa descoberta dos restos mortais de Santiago naquela região, as pessoas começaram a peregrinar de vários locais do mundo para chegar na região de Santiago de Compostela, onde estavam os restos mortais dele. Isso foram passando os anos e foi espalhando essa história toda pela Europa, e as pessoas começaram a sair cada uma da porta da sua casa para chegar no caminho de Santiago. Então, vou fazer o caminho, estou lá na Europa, eu vou sair da França, vou sair da Espanha, vou sair de Portugal e vou até a Catedral. Que o objetivo era chegar à Catedral, que era a peregrinação, para ver os restos mortais ali do apóstolo. E devido a essa grande movimentação de peregrinos na Europa, no ano de 1993, a Unesco considerou o Caminho de Santiago de Compostela como um patrimônio mundial. Então, desde 93, o Caminho de Santiago de Compostela é um patrimônio mundial. E para ter uma organização do caminho, para as pessoas se direcionarem de um local de início para Santiago, ela escolheu o caminho francês como caminho, digamos assim, oficial para chegar na Catedral de Compostela.
tem várias outras rotas, mas ela foi considerada oficial por quê? Porque era o caminho naquela época que tinha mais estrutura. Nos anos 80, que estourou aquele boom ali, né? Do caminho, que teve o livro do Paulo Coelho, tem um outro filme também, The Way, que bem famoso também dos peregrinos. E para controlar esse fluxo de gente ali, foi considerado a região ali de San Jean como caminho oficial. Mas tem vários outros caminhos, né? O caminho que é considerado o primeiro caminho, que é chamado de caminho primitivo, que foi essa história que eu contei do rei Alfonso, que ele foi até onde estavam os restos mortais ali no bosque, Libredon, foi visitar lá, e ele foi, diz a lenda também, que ele foi o primeiro peregrino do caminho de Santiago. Então, o caminho primitivo é o caminho mais antigo, perante a lenda. O caminho francês é o primeiro caminho que a Unesco considerou como caminho oficial, e depois surgiram outros caminhos. Tem um caminho do norte, que você começa no norte da Espanha, tem um caminho Via de la Plata também, e tem os caminhos portugueses. Você pode sair de Lisboa e você pode sair de Porto também. Interessante. Então, o caminho de Santiago francês hoje é o caminho principal. A maior parte dos peregrinos que partem até a Catedral de Santiago, eles partem de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. E a segunda cidade que leva o maior número de peregrinos de início até a Catedral é a cidade de Porto, em Portugal. Uau! E daí acho que é por isso o símbolo dessa concha de Vieira, né? Isso. Por conta disso. A concha de Vieira é o símbolo do peregrino. Esse aqui, né? Isso. Eles usam isso no pescoço, assim? A concha de Vieira, quando você vai na oficina do peregrino, para você pegar o teu passaporte para você fazer o caminho, você já vai e já pega a concha de Vieira também. O que é a concha de Vieira? A gente sempre fala para os peregrinos e a gente observa isso. A concha de Vieira, geralmente, os peregrinos que vão caminhando, ela é colocada na mochila. Na mochila na parte de fora, coloca a concha e os peregrinos e os bike-grindos, bici-grindos que vão de bike, amarram na bicicleta em algum lugar. Porque é uma forma de identificar que você é um peregrino. Então, se você chegar em qualquer albergue, em qualquer situação, no estado de alguma emergência, eles veem você com a concha, eles vão te identificar que você é um peregrino. E tem algumas metáforas também da história da concha, né? Que é um item que já é usado desde quando começou o caminho. E a concha, como ela tem os sulgos, e esses sulgos eles chegam sempre no mesmo local, eles dizem que são as várias variantes do caminho, que eles vão chegar no mesmo local, que aqui em cima seria como se fosse a Catedral de Santiago de Compostela. Essa é uma das histórias da concha de Vieira. E parece que tem um diploma aí para quem chega lá, né? Isso. Que é esse aqui. O caminho de Santiago, quando você começa ele, independente de qual caminho que você for começar, você vai receber um passaporte peregrino. Então, esse aqui eu digo que é o maior troféu do peregrino do caminho de Santiago. Isso aqui, o que é? Você recebe esse passaporte e você vai carimbando esse passaporte em todas as etapas que você vai passando. Então, você tem que ter 2 carimbos por dia de cada cidade que você passar. São quantos carimbos início, no total? Assim, depende do caminho que você vai fazer. Não tem uma quantidade de carimbos que você tem que carimbar. Você tem que preencher o teu passaporte, ou nem a necessidade de preencher. Eles vão conferir de onde você saiu, vão contar ali as cidades que você passou, se tem todas as cidades, que não pulou nenhuma etapa, para você receber o certificado do peregrino. Aí tu recebe esse certificado aqui. No final da peregrinação. Né? Mediante isso aí, esses Mediante carimbos. isso aqui. Tá, e esses outros 2 certificados aqui? Vamos lá. O caminho de Santiago de Compostela, a forma vai de ter você... um Simelli, ó. O Simelli vai vir aqui, gente, mostrar o passaporte dele, a concha dele, os diplominha dele. ele tá comprometido em vir aqui, vai vir. Fechou, tamo junto. Legal, né? Então, você no início do caminho, você pega a credencial do peregrino, né? Geralmente na oficina do peregrino. A oficina do peregrino é o escritório do peregrino, né? Que tem no início de cada cidade e durante o caminho também. Você vai carimbando e você chega na catedral para você ter o seu certificado de conclusão do caminho. Então, no caminho francês, ele tem um certificado que você pode pegar no meio do caminho, na cidade de Sarragun, no Castelo Templário. Então, você chegou na metade do caminho, você se direciona até esse castelo e lá você tira esse certificado. Que é esse aqui? Que é esse aí, que é um certificado
que você passou lá naquela região, que você tirou o certificado da metade do caminho. E ele estava dizendo, poucas pessoas sabem, né? Isso. Que tem esse poucas certificado. pessoas sabem desse certificado de Sarragum, porque ele não é tão divulgado. E Sarragum é uma cidade também que as pessoas, às vezes, passam para dormir em outras etapas e não param em Sarragum. Dependendo do caminho que você vai fazer, você vai passar por toda a extensão. Porém, se você for fazer a pé, vão ser de 30 a 35 etapas. Então, você vai passar em muitas vilas pequenas. Porém, você vai ter 35 locais de hospedagens em cidades escolhidas, né? A gente escolhe as melhores cidades, que tem mais opções de gastronomia, mais opções de hotéis, de albergues. E nessa sequência você vai... E tem hotéis e albergues? Isso. O peregrino que escolhe. O peregrino que escolhe. É bem interessante essa questão também dos albergues. A maioria dos peregrinos, eles preferem ficar em albergue. E tem muito albergue no caminho, que é albergue da comunidade, que você não precisa pagar, você paga um donativo. Então, você vai chegar, vai ter um lugar para você dormir, você vai ter que levar o teu saco de dormir, vai ter um banheiro compartilhado, um quarto compartilhado. No outro dia, você pega as tuas coisas e segue o caminho. Então, para os peregrinos que fazem a pé, esses albergues da comunidade são preferenciais para essas pessoas que fazem a pé. Por quê? Se você caminha, geralmente o peregrino caminha uma média de 25 quilômetros, 20 a 25 quilômetros por dia. Se ele chega no albergue ali e já não tem mais vaga, ele precisa procurar um próximo albergue, uma próxima cidade vai estar 5 quilômetros. Então, para quem já caminhou 25, está com bolha no pé, está cansado, então ele tem que ter a preferência desses albergues. Entendi. Se eu chego de bicicleta, eu só posso entrar nesses albergues da comunidade após as 14 horas. Que nesse horário já chegaram os peregrinos, aí eu posso ficar nesses albergues. E com o crescimento do Caminho de Santiago, abriram centenas de albergues privados durante o caminho. Então, hoje você pode ficar no albergue comunitário, que você vai pagar uma doação. Você pode ficar num albergue privado, na casa de uma pessoa, que ela pegou um quarto, colocou umas beliches ali, faz uma janta, ou faz um café da manhã, pode te oferecer essa opcional, e você pode dormir pagando um valor bem inferior ao valor que você fosse ficar no hotel. E tem a opção também do peregrino que quer ficar em hotel. Então, a gente tem que dar todas essas opções para os peregrinos. Quando a gente monta o grupo, a gente vê com os nossos clientes ali se eles querem ficar em hotel, se querem ficar em albergues, se querem ficar em albergue de comunidade. E você pode ter a experiência também de ficar no albergue da comunidade um dia, né? Para você conhecer a história dos albergues, assim, que é enriquecedora a experiência de um albergue, né? Porque o caminho ensina muito isso. Ensina o minimalismo, você ir desapegando das coisas materiais que você leva. E o caminho é uma coisa muito engraçada e que a gente começa, geralmente quem faz a pé, começa com uma mochila muito grande nas costas. E durante o caminho você vai passando e vai olhando, que você vai vendo roupas penduradas nas cercas, uma blusa, um sapato, uma outra coisa, que a pessoa está carregando aquilo ali e você tem que carregar no caminho somente aquilo que você precisa. O que você não precisa, você deixa para outra pessoa que vai passar e vai pegar. Só o essencial. Só o essencial. Então, assim, no caminho a gente vai tendo essa nuance, assim, de chegar lá na frente e falar, não preciso mais que isso aqui. É isso aqui que eu preciso para seguir. Então, isso vai ensinando também muita gente no caminho. Isso é muito, muito interessante também. Eu acredito que é uma oportunidade, assim, como é um momento, assim, muito solitário, né? É uma oportunidade, porque apesar de você estar com outras pessoas, mas é você e Deus, né? É um momento de você ouvir a voz de Deus muito forte, né? Com certeza. Isso é uma coisa... E em tudo, assim, né? Nos detalhes, assim, né? São detalhes mínimos que você... Onde o teu corpo vai à exaustão, né? Até dessa total dependência, assim, né? Do que importa, do que não importa. São valores que você descobre no caminho que já estavam com você, porém não estavam aflorados, assim, sabe? São coisas que você, às vezes, para olhar uma coisa... Poxa, eu estou passando num lugar ali, eu vi uma ponte romana, ou uma estrada romana. Em outras situações, talvez eu não pararia para contemplar aquilo ali. Mas você está naquele lugar, aquela energia, tu para e fala assim, poxa, gente, essa ponte está aqui, essa estrada romana está aqui desde antes do Brasil ser descoberto. Eu estou tendo o privilégio de passar num lugar
que está aqui há 800 anos, que está aqui há praticamente milênios. Assim. E isso vai dando um choque no cérebro da gente. Ainda bem que é um choque bom, né? Que você retorna do caminho uma pessoa mais leve. Isso eu falo por experiência própria. E é tão gratificante isso, que quando a gente conversa com as pessoas que fizeram o caminho, a gente ouve exatamente isso que a gente fala para as pessoas. Que legal, né? Tu falou que tu teve a oportunidade de se voluntariar nesses albergues, isso. Né? No Caminho de Santiago, a gente é operador do Caminho de Santiago, leva os grupos. E você pode também ter a opção de você trabalhar de hospitaleiro nos albergues. Hoje você pode até fazer inscrição pela internet, se credenciar. Eu tenho disponibilidade para trabalhar 10 dias em tal região. Você pode ir trabalhar para fazer serviço dos albergues, para cuidar dos peregrinos, para cuidar da coisa dos albergues. E as pessoas que trabalham como hospitaleiro nos albergues, elas não trabalham a troco de dinheiro, trabalham a troco de vivência, a troco de se doar para as outras pessoas. E é enriquecedor isso, você chegar no albergue, receber um peregrino, escutar as histórias dele, as aflições que ele passou naquele dia e entusiasmar as pessoas, né? Porque você cansa, você está longe da sua família, você está longe da sua zona de conforto. Muitas das vezes você está sozinho, né? Então, você caminhar 6, 8 horas por dia, você e seus pensamentos e tua mochila, é uma coisa impressionante, assim. Então, a gente está lá no caminho para vivenciar isso. Então, essa experiência e esse privilégio que a gente tem de estar no caminho, a gente sente um dever de dividir isso com as outras pessoas, de compartilhar isso. Talvez não só na forma de ajudar, mas na forma de falar sobre o caminho, de encorajar uma pessoa que queira fazer o caminho. Não tem como ir e voltar do mesmo tamanho, né? Não tem. A hipótese é zero, é descartada. Sem chance. Que loucura, né? E tanto faz você fazer o caminho português, você fazer o caminho francês, você fazer o caminho Via da Plata, você fazer o caminho do norte, que são caminhos diferentes na questão da beleza, na questão da dificuldade. Porém, quando você chega na Galícia, ali onde os caminhos se encontram, é uma energia única, inexplicável aquela região, né? Onde realmente o apóstolo esteve ali, né? Então é bíblico isso, né? Fala que o lugar mais próximo de Deus que você pode estar na Terra é onde passa uma linha que circula a Terra. E essa linha ela passa justamente onde passa o Caminho de Santiago. Então são histórias bíblicas assim que tem algum motivo para ter tanta energia, para ter tanta devoção por aquele lugar, assim. E é um desejo que meus amigos na façam. verdade é interessante isso, né? Porque você vê, nós como seres espirituais, nós viemos dele, né? E pertencemos a ele. E o nosso espírito, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que o espírito está pronto, né? O nosso espírito sabe isso, ele deseja isso, né? Ele clama pelo Pai, mas o corpo não, a alma ela rejeita, né? A alma ela rejeita isso. E então eu acho que é um encontro mesmo do nosso espiritual, né? De você viver realmente a nossa essência, aquilo que a gente foi criado. Foi criado para tal, né? É muito isso lá. E você observa isso também que... Então é um ansejo, um desejo, né, do espírito pelo Pai. Que a gente às vezes não sabe interpretar, coloca no caminho, no lugar, né? Mas não está em nada. Exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam que o caminho de Santiago é um caminho religioso. Mas exatamente isso aí que você falou. É o que te conecta, na verdade. Uma coisa mais ampla. Você está naquele lugar para você... Por isso que o caminho fala que o lugar mais próximo de Deus que você possa estar em terra é onde passa o caminho. Então isso é muito mais amplo que qualquer tipo de outra devoção, assim. Você vai sentir isso na pele, arrepios, calafrios. Vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos que você vai estar tomada de alegrias, assim,
São sensações que você vai viver durante o dia, talvez coisas que você não passou durante anos da sua vida, você vai vivenciar em um dia só. Então, o caminho é isso. O caminho é uma forma de você se encontrar com Deus, se conectar. É o lugar onde as distrações estão longe, né? Estão afastadas. Porque você vê, Deus está com a gente o tempo todo, mas a gente anda distraído, né? Muita distração. E lá é um momento que não tem essas distrações. E eu acho também pelo fato de todas as pessoas estarem no caminho com a mesma intenção, Sim. A energia que é demandada para aquilo ali, ela é maior. Você falou, você não vai distrair, você vai estar aqui, você vai estar pensando no caminho. Tu não está caminhando com o outro que está contando da vizinha, né? Nossa, mas não, a outra está com o mesmo propósito que você. Com o mesmo propósito. Dessa conexão maior, né? Isso é muito interessante. E quem está lá vai vivenciar isso. Talvez assim, a gente falando, quando a gente tem as reuniões com o grupo, porque quando a gente vai fazer a operação do caminho, o caminho do grupo, ele já começou há 6 meses antes da viagem. Então, 6 meses antes, a cada mês, nós vamos ter uma reunião, vamos ter um encontro online, uma reunião presencial. E a cada reunião dessa vão gerando dúvidas. E cada um tem uma dúvida diferente. E isso, quando você termina o caminho também, essas dúvidas suas, elas vão se tornar em afirmações lá na frente. Uau. Cada um vai ter a sua afirmação do caminho. Então, a gente reúne novamente as pessoas e quando a gente ouve as histórias, isso é muito emocionante. Eu faço ideia. A gente vê... E são histórias únicas, né? Cada um tem a sua, né? Eu tenho histórias no caminho que me marcaram imensamente, assim, que eu até falo... Às vezes a gente conta para as pessoas falam, mas você não pode ter acontecido isso, né? E acontece, você vai ter situações no caminho que talvez as tuas histórias, que para você é uma coisa muito simps, você vai estar contando a tua história para uma outra pessoa. Mas é uma revelação, né, para outra pessoa, né? Porque cada um vai ter a tua história, cada um vai ter o teu motivo de estar ali, né? Com certeza. Mas tu consegue contar, assim, uma que te marcou muito? Conto. Assim? Tem uma história que me marcou bastante, dentre várias. Eu me lembro que, acho que foi no ano de 2019, eu fui fazer o caminho, sozinho. E eu queria fazer o caminho sozinho em 10 dias. Então, eu queria sair de Saint-Jean, na França, e até Finisterre, 960 quilômetros. E era um momento que eu precisava estar comigo mesmo, ter algumas afirmações, algumas decisões que eu precisava tomar naquele momento, de bicicleta. E eu me lembro que é uma data que me marca muito, que eu comecei o caminho no dia 9/9 de 2019. Uau. E eu terminei no dia 19/9 de 2019. Estava na porta da Catedral de Santiago. E foi um caminho muito difícil para mim. Como eu estava muito sozinho, eu tinha falado com a minha mãe que eu ia mandar uma foto para ela, que era mês de aniversário dela, era 10 dias antes do aniversário dela. Ia mandar uma foto para ela na Catedral de Santiago. E por 2 vezes no caminho, eu pensei em desistir do caminho. Foi a primeira vez, foi bem próximo a Pamplona, depois que saí de Pamplona, já no início do caminho, que eu peguei uma tempestade muito grande, eu não estava preparado, com roupa de frio, e passei um frio muito grande. E naquele dia eu cheguei no meu albergue, tomei um banho, coloquei minha cabeça no travesseiro e falei, amanhã eu volto para o Brasil. Aquilo ali eu estava desolado, para mim o caminho já tinha terminado ali. No outro dia eu acordei e falei, não vou voltar. Eu tenho que chegar lá, eu vou chegar no caminho de Santiago. E peguei minha bicicleta e fui como se nada tivesse acontecido naquele dia anterior. Cheguei na catedral, eu me lembro que minha bicicleta foi quebrando, foi acontecendo um monte de coisas, a minha sapatilha rasgou, tive que amarrar com fitas. E eu tenho até essa foto no meu Instagram. Eu cheguei na porta da catedral, coloquei a minha bicicleta, sentei no chão, abracei os meus joelhos assim, olhei para a catedral, fiz uma oração e comecei a chorar. Chorava, e que eu não parava de chorar. E nesse dia eu tinha tomado chuva também o dia todo. Estava todo molhado. E eu estou sentado ali no chão, que eu estava com a camisa com a bandeira do Brasil, na frente assim,
chorando. Eu não sabia se tinha passado 1 minuto, 2 minutos, 10 segundos que eu estava ali chorando. Chegou um casal próximo a mim, o rapaz bateu nas minhas costas e falou assim, brasileiro? Eu falei, sim. Ele falou assim, a gente pode te dar um abraço? Eu falei assim, cara, a coisa que eu mais quero agora, que eu mais preciso é de um abraço. Sabe aquele abraço fraterno que você dá no teu filho, no teu marido, na tua mãe? Nós 3 nos abraçamos. Ficamos ali um tempinho abraçados. E naquilo ali eu já comecei a chorar novamente. Eu agachei, sentei no chão novamente ali, limpei o rosto. A hora que eu fui olhar assim, eles já tinham partido. Tinham saído já. Então nós não trocamos telefone, não perguntei nome, ele não perguntou meu nome. Naquele momento, eu acho que da mesma forma que eu estava precisando de um abraço, eles também estavam precisando. Então foi uma troca. Eu acho que essa é uma história que me marcou muito no caminho. Pelo fato de eu estar naquele lugar, eu pensava na minha família, sozinho. Pô, você chega na catedral, a coisa mais linda é você parar em frente à catedral e ver os amigos se abraçando, pulando de alegria, sabe? E naquele momento eu queria compartilhar aquilo com alguém. E esse pessoal chegou do meu lado, do nada, e seguiu a vida deles. Então, uma história que, dentre outras, que me marcou bastante no caminho. Uau, que bacana, né? É muito, muito interessante, muito legal. Acho que isso que Jesus queria dizer sobre o amor ao próximo, né? Isso a gente vê muito, você vê doações assim de... um olhar para o outro, né? Você olha para o outro com muita mais proximidade, assim, sabe? Você vê uma pessoa caminhando meio lento, ou com alguma dificuldade, você se propõe, posso te ajudar, posso levar a tua mochila, sabe? Você chega nos albergues, tem as caixas de doações. Eu dou essa capa de chuva agora, estou chegando próximo a Santiago, não vou precisar, vou deixar aqui no albergue, talvez o peregrino que vai passar aqui amanhã, o mês que vem, vai estar chovendo e ele vai precisar. Então essa troca, essa doação, isso que eu falo, isso é muito grande. O eu passa a não ser mais o centro, né? E sim é o outro, né? Esse olhar do outro, assim. E a gente vê muito... Isso aí é um exercício, né? E de imitar o mestre, de imitar Jesus, né? Porque ele, meu Deus, ele era essa pessoa que tinha total esse olhar pro outro. O propósito de Deus, assim, de você olhar pro próximo, de você ter tempo para você, pro próximo. Exato. E quando você faz isso, está imitando Cristo, né? Exatamente. Meu Deus. Então, assim, tremendo demais. Isso é muito gratificante. Uma outra coisa também que, quando a gente vai montar um grupo, sempre tem um ou outro que... eu não posso ficar 10 dias longe da minha empresa, eu trabalho muito. Eu tenho um depoimento muito grande disso. Nós fomos montar um grupo para levar, eram 8 pessoas. Fizemos uma reunião, fecharam, e tinha um deles muito... A profissão dele muito requisitado, assim, ele não tinha tempo de sair, as viagens eram curtas. E o caminho era para fazer em 14 dias, ele queria que o grupo fizesse em 12 dias. Hoje não dá para encurtar isso aí, não. 14 dias é muito para mim. E vamos reduzir para todo mundo, não é só para mim, é para todo mundo. Claro, né? Como é que ele ia terminar antes? Vamos reduzir. Aí foi muito engraçado que ele falou, não, eu não posso ficar por causa do meu trabalho, como que eu vou ficar 14 dias longe da minha empresa, dos meus clientes, não sei o que tem, todo mundo. E eu cheguei para eles e falei, gente, tem que ser em 14 dias, vocês vão aproveitar e tal. Resumindo a história... Fizeram em 14 dias. No dia do embarque deles, eu fui encontrar com eles no aeroporto. De volta pro Brasil? E no dia de embarque da ida. Da ida. Fui com eles no aeroporto, que eu ia para só encontrar com eles, que depois eu ia para outro voo e eles iam seguir. E eu cheguei para o grupo e olhei para ele e falei assim, no meio de todos eles assim, falei, você vai ser o que mais vai receber a essência do caminho. Você vai ver que você precisava passar mais tempo no caminho. Nossa. E quando eles voltaram, nós fizemos a reunião. Eu não falei nada. Ele chegou, me abraçou, chorando, e ele fez o depoimento para mim. Ele falou, preciso voltar para aquele lugar. Foi poucos dias que eu fiquei lá. Aí você fala assim, hoje o cara é outro cara, a visão dele, até para o negócio dele. Com certeza. Então,
Então são coisas assim que você percebe. Que não tem outro motivo a não ser Deus para fazer isso, sabe? Então é uma coisa muito, muito interessante. É um encontro com Deus, com né? Deus. E o legal do caminho, eu sempre falo, é o peregrino ter experiência do albergue, né? Porque no albergue você vai ter uma cozinha comunitária, você vai pegar a tua coisinha ali, fazer o teu lanche junto com outros peregrinos. Você vai conversar com pessoas da Ásia, vai conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, assim. E aquelas pessoas saíram totalmente da zona de conforto dela, igual a gente. Você vai conversar com pessoas que tem motorista com limusine para deixar na porta do trabalho, que abre a porta para ela entrar e sair do carro. No caminho é tudo igual. No caminho é você, com seus problemas, suas dificuldades. Você vai receber uma ajuda, mas ninguém tá lá para te servir. Marcelo, o sabe o tempo que tu falando todo, aí né? agora? Viajei. Sabe o que remete? Eu agora fiz uma coisa bem louca aqui. Sabe o que remete esse caminho? A morte. Não é? A morte de você com os teus perrengues. Você morrer e você renascer. E renascer. Exatamente. Perfeitamente. Porque- A tua entrega. Porque você volta diferente, Sim. sabe? É uma coisa assim que não tem como você não voltar diferente. Por mais que você não vá com esse propósito de religião, não, eu não tô nem aí para religião, meu negócio, eu quero ir para o exercício físico para ver se eu consigo fazer. Faz essa pergunta para a pessoa quando ela voltar do caminho. Não tem como, né? Não tem como. Se me permite só um pouquinho, se a gente observando o que o Marcelo fala, né? E para mim, é óbvio que como eu não fiz o caminho também, tu fica viajando no que ele está falando. Como a gente tem uma visão cristã disso tudo, na verdade, a essência do caminho que me traz é o seguinte: muitos de nós, né, quando você fala que o Espírito urge e clama para ser chamado, é o que acontece com todos nós, né? Porque o Espírito está pronto, né? Ele quer voltar ao Pai e tal. E a nossa alma, né? A nossa alma vivente, as nossas emoções, ela não quer. Ela quer viver na matéria. Quando ela se depara, por que a gente fala do pedalar de uma série de coisas? Quando ela se depara com o desafio de fazer, de vencer, e de você estar numa situação que há uma história, que há alguma coisa que retrata toda essa situação, você se coloca num outro nível de frequência, que o espírito explica. A mente não explica. Até a mente explica, né? Porque a gente está cheio de ver livro de o poder do subconsciente, o poder disso, o poder daquilo e tal. Mas a gente que é cristão sabe que a parada é outra. A pegada não é naquele nível. A pegada indica ali, mas a parada ela é espiritual, né? Há pessoas que estão conectadas e abertas para essa imersão. E essas sim terão uma verdadeira experiência. Outras pessoas vão ficar boquiabertas do que está acontecendo com ela. Ela não vai ter palavras para dizer o que aconteceu. Vai se refletir nos sentimentos, no choro, no grito, no desespero. Por quê? Porque é o espírito dela que está clamando para que ela seja ouvida. Porque né? é uma experiência espiritual mesmo, né? Muito E espiritual. essa história, como existe um elemento da história muito forte no caminho, te remete a essa situação, porque eu acho que o Marcelo falou uma coisa que legal, que é o fato de que todos estão com o mesmo propósito. Isso acontece em qualquer organização cristã. Quando todos estão imbuídos do mesmo propósito, tudo soma, né? Jesus Cristo falou aquela coisa assim: quem está comigo soma, quem não está contra mim, quem não está comigo espalha. Se todos estão comigo e somam, a palavra é verdadeira, no sentido que se existe uma conexão, se existe algo que isso vai me trazer do ponto de vista espiritual e todo mundo tem somado, eu ganho uma energia mais forte, né? Eu tenho um irmão que é pastor e eu sempre brinco com ele, quando eu peço umas orações para ele, eu falo assim: ei, ora aí por mim. Ele falou: por que ora por mim? Quem tem que orar é tu. Ele fala para mim: eu falei: não sei, mas a tua conexão está no outro hertz, brother. A tua conexão é muito mais impactante do que a minha. Aí a pergunta é: por que a tua não é? Por que a tua não é, né? É que a gente não se coloca na posição, porque também é. Mas a gente busca isso. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente transfere muito isso para o elemento natureza, que também é uma representação de Deus, né? Mas a gente ainda
né, transfere isso muito para a natureza, né? Quando o verdadeiro descobrimento está em cada um de nós mesmos. Né? Eu acho que essa é a parada. E o fato de você fazer o caminho te permite esse conhecimento. É isso que eu queria dizer. Entendeu? Porque tu vai falar, não, mas eu posso ver em Deus em qualquer lugar. De fato, você pode. E não seria diferente. Né? Mas quando você tem uma experiência dessa, que você pode estar numa experiência dessa, isso te permite uma conectividade no sentido de o que eu quero que tu... E de que forma eu, que estive lá, posso contribuir para o outro que não esteve. Entendeu qual é a parada? Eu acho que... Desculpa, tá? Não. Mas tu foi falando, eu já fui colocação. aqui entendendo a coisa de uma outra... Minha percepção, né? Quando ele voltar, nós vamos trazer ele aqui, Marcela. Mas é isso aí que é o interessante do caminho. Tá vendo que eu sou... Ó, vocês estão prestando atenção no Do Sinélio. no Sinélio antes... Simélio. Simélio. Isso. Ai, meu Deus, me perdoa. No Simélio antes do caminho de Compostela. Observa, grava aí. Nós vamos ver ele depois. É exatamente isso que eu falo, essas histórias que eu falei para vocês está acontecendo aqui, ó. Eu tô verdade. contando uma história, você tá imaginando uma outra história, você Uma tá outra imaginando percepção. você lá no caminho, o que é que você vai ver? Você tá pensando uma outra história, assim, o caminho é isso. É cada um com a tua história, cada um com o teu... É com o verdade. teu Teu pensamento, sabe? Pode ser que tu chegue aqui e fale, gente, vocês não têm noção, não é nada daquilo que eu pensava. É 10 vezes melhor. Vai falar. Não, Não essa consigo nem percepção... contar. Ele vai falar, não consigo nem contar. Essa percepção é assim, vou até ficar calmo, vou ficar quieto agora, eu não vou falar nada. Porque não, o que eu imagino é o seguinte, eu imagino que a possibilidade... Eu imagino o seguinte, se você tem uma conectividade boa com Deus, se você busca o Espírito, quando você vai numa situação dessa, você vai fazer uma conexão diferente. Porque Deus já te permitiu isso. Então, Deus, quando bota alguma coisa no teu caminho, Ele tem um propósito. É isso que eu quero dizer. Ah, sim, sim. É isso que eu quero dizer. As pessoas que vão já... E esse caminho... Já estão preparadas para isso, já escolheram, consciente ou inconsciente, escolheram isso. Né? E eu estou falando que, de repente, não é só o caminho de Santiago de Compostela. Pode ser o Himalaia. Pode ser qualquer lugar. Pode ser uma caminhada numa mata, num lugar que o cara nunca foi. E quando ele se depara com aquilo, ele começa a abrir os olhos. Então, as coisas que Deus tem para nós, né? Lá em João fala uma coisa, né? Que aquilo que Deus imaginou para nós, a nossa mente não tem na mínima noção. Nem ouvidos então, viram. Os ouvidos não ouviram, né? As bocas, tu não sabe o que Deus tem para ti, porque as maravilhas que o Criador tem para nós. Né? Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso mesmo, é esse tema mesmo, porque a gente fica muito na matéria, a gente fica muito nas questões das emoções. Então, quando a gente foca nisso, a gente se perde. Às vezes a gente busca alguns elementos para falar que é isso, é aquilo, mas na verdade não é nada disso, porque não existe o acaso. Não existe o acaso, né? Existe tudo aquilo que Deus já preparou para você. Eu acredito muito nessa palavra. Para mim, e eu sou meio exemplo vivo dessa história, nada aconteceu na minha vida por acaso. Tudo tem um propósito. Hoje Deus, isso aqui é um propósito. Né? Esta viagem é um propósito. Tem que ter alguma história. Não existe um movimento que não exista o porquê. Quando as pessoas têm e trazem essa consciência para você, a vida torna-se diferente. Aí o cara, mas como é que eu boto o Criador na minha vida? Meu, faz o que ele quer. Mas como é que eu vou fazer o que ele quer? Para. Pensa. Ora. Conecta com Deus. E pergunta para ele se é isso que realmente ele quer que você faça. Se você tiver certeza, será. Se tu tiver a dúvida, brother, é porque na dúvida não ultrapasse. Né? Na verdade. Tamo junto. Tamo junto. Isso aí. Né? Mas ele vai vir, gente, contar, deixa. Né, Marcelo? Vai vir, com certeza. Eu gostaria de estar presente. Então tu vai estar, Marcelo. Essa emoção do Simério. Não, mas tu vai estar presente lá, né, nem aqui. E aqui ver os olhos dos Simérios marejados e de contar a história do caminho. Mas, Marcelo, vai ser, mano. Mas, Marcelo, sabe que eu aprendi há pouco tempo que esse aprofundamento espiritual, assim, ele está intimamente ligado com o desenvolvimento emocional, sabe? Então, para a gente atingir um nível de maturidade espiritual, assim, com Deus, a gente precisa ter um nível de maturidade emocional.
As coisas não estão desconectadas. E acho que é por isso que nós somos um ser trino, né? Que é corpo, alma e mente. Então, você vê, tu leva o teu corpo à exaustão, um cansaço físico, os pés cheios de bolha. E nesse processo, tem que haver uma cura emocional, porque não tem um espaço pro mimimi, sabe? Pra vítima, pro mimimi. Não. É você e Deus ali, né? E aí isso te leva a essa relação processo espiritual. Eu acho que é essa conexão que acontece no caminho, porque para você curar um problema interno teu, você tem que estar curando outras coisas externas suas. Não adianta eu querer controlar o meu emocional se eu faço as coisas tudo errado, se eu estou desestruturado. Exato. Não adianta eu querer fazer o caminho se eu estou com outros pensamentos, com outras intenções. E isso vai te despertando essas sensibilidades que você para pensar e fala assim, poxa, eu preciso melhorar nesse quesito. Será que eu deveria ter feito? E lá você vê o quanto você é egocêntrico, o quanto você é egoísta. Aí você vê as pessoas com esse olhar para o outro. E isso te constrange, né? Isso fala com você. Você faz coisas assim, você vê as pessoas dividindo lanches assim nas paradas. Você vê as pessoas caminhando, param debaixo de uma árvore. Tira lá sua bota de peregrino, deixa os pés respirar ali, já passa um outro peregrino que nunca viu. Já vão começar a conversar, já vão dividir um lanche, já vão se encontrar no albergue, já vão se tornar amigos. Porque o peso que ele está carregando, você não sabe se é maior que o seu ou não. Exatamente. Sabe? Então, nesses encontros, assim, é que eu acho que você vai vendo, falar assim, poxa vida, eu tô reclamando disso aqui, olha a situação que aqui... Não, e alguém para te ouvir, né? Igual você falou que quando você trabalhou no albergue lá, que o que mais, assim, te impressionou, que não tem preço, era ouvir as pessoas. Isso. Hoje em dia, quanto é difícil você achar alguém para te ouvir? Para ter um tempo para te ouvir? Ninguém tem tempo. Precisa ir muito longe, não. Se você manda um áudio para alguém, as pessoas escutam no 2x. Porque ela não tem tempo. Isso é verdade. Você não vê, é? Já tá assim. Não, e agora começa assim, já passa o risquinho que o caminho ali de na frente, Compostela assim, vai ser cada vez mais essencial, gente. Exatamente. Depois da era do áudio 2x, acabou. Você vai passar momentos no caminho, assim, que você nem vai olhar para celular. Vai esquecer que tem o celular. Você vai esquecer, você vai estar fazendo coisas ali. Imersão total. Você vai esquecer que tem celular. E essa coisa de você ter oportunidade de ter essa vivência nos albergues, esse contato direto com os peregrinos, você vai observar que as pessoas elas vão chegar ali num estado físico completamente exaustados, completamente com os pés cheios de bolha. Ainda mais se as pessoas já estiverem andando 200, 300 quilômetros. Você imaginou? Eu falei, putz, andei 200 quilômetros, tô com o pé cheio de bolha, mas só falta 700, só falta 500, 600 para eu terminar. Você já imaginou isso? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? E você chega no albergue ali para conversar com essas pessoas, a primeira reação que eu tinha assim no início era falar, poxa, essa pessoa só vai começar a reclamar, né? A pessoa ela não vai reclamar de nada, ela não vai falar de nada, de dor. Ela vai estar no estado de, digamos assim, de êxtase, assim, que ela vai querer é conversar. A única coisa que ela vai querer é conversar. E é justamente isso que as pessoas não têm. É tempo. Para conversar. É tempo. Você parar com uma pessoa, olhar para ela e falar, posso conversar contigo? Posso ouvir a tua história? Pois é. Então, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas querem contar aquilo. E não tem, isso é dentro da família mesmo. Você está lá, está todo mundo naquele celular. Os idosos, né? Eles adoram contar as histórias. E no caminho, uma grande parte são idosos. Olha só. E você vê aqueles idosos assim, aí eu tô lá, eu falo assim, será que eu sou digno de falar que eu não vou conseguir fazer isso? Essa pessoa aqui do meu lado, não desmerecendo, eu tô dizendo assim que, sabe? Marcelo, e mais outro insight aqui que eu tive dessa história toda, que não é sobre a chegada, né?
É sobre o caminho. É sobre o caminho. Uhum. Porque você passa 10 dias no caminho e algumas horas na chegada. Perfeitamente. Não é sobre o chegar, É é sobre sobre o o caminho. caminho. E você E falou... a nossa vida é sobre isso. Não, você falou uma coisa É importante, sobre o caminho, né? Quando você falou há pouco atrás, você falou assim, esse caminho é o da morte. Mas é a morte no sentido de você tirar tudo aquilo que não tem mais sentido na tua vida e deixar para trás. É o que Jesus disse para Nicodemos, né? Que era preciso nascer de novo. E olhar com esse olhar para frente serei uma nova pessoa. E às vezes, vamos ser claros, você precisa de uma experiência dessa para você de fato se tornar uma nova pessoa. Você pode estar me olhando aqui e falar, mas eu posso ser isso de qualquer maneira, não preciso. De fato, você pode fazer isso de qualquer maneira. A partir do momento que você tem a consciência, porque você falou uma coisa muito bacana aqui, que é o seguinte, é a questão emocional, né? Não existe, porque às vezes a gente conversa com as pessoas, né? E quando fala um pouquinho da espiritualidade, às vezes eu acho que as pessoas acham que nós somos seres encantados, né? Do espírito. Eu falei, irmão, desce. Porque nós estamos no plano da matéria, nós somos seres humanos. Então as nossas tendências é o corpo que pede, clama, a carne clama, e as emoções estão aí. A nossa dificuldade é a mesma. A diferença é Cristo, né? A diferença é Cristo. Então, quando você faz essa quando a gente realmente é nascido de novo em Cristo, é Ele que é a diferença, não é a gente. Nossa, gente. E quando você faz essa viagem, você se permite, porque eu acho que aí tem um elemento bacana, que é o elemento cultural, né? Porque a gente falou uma coisa, mas assim, ninguém sabe o peso da bagagem que cada um leva. E não é a bagagem que está nas costas, mas é a bagagem emocional, a bagagem de vida. O que eu sofri. Sofri no sentido de o que a vida me trouxe, o que é que eu fiz com que a vida me trouxe, de que forma eu reagi a isso e como é que eu cheguei lá. Essa é a história de cada um, né? E quando a história se mostra dessa forma, e quando eu faço a travessia, o caminho, e que isso me permite enxergar as coisas dessa forma, de fato eu faço isso que você falou. Eu morri por uma série de coisas e eu renasço querendo outra coisa, que é a proposta do cristianismo e a proposta de Jesus. Né? Para complementar essa questão aí da morte que você falou, tem uma coisa muito interessante no Caminho de Santiago, que é justamente sobre você deixar algumas coisas que você acha que não te pertence mais. Tipo assim, essa parte minha morreu, não me pertence mais. Que é você chegar no Faro de Finisterre, que é lá na Costa da Morte, onde fica o Farol de Finisterre, depois de Santiago, são mais 110 quilômetros até lá. Rezava a lenda que as pessoas faziam um caminho e você ia até o Faro de Finisterre, pegava qualquer coisa sua, uma meia, um sapato, um negócio, ia lá no faro, queimava e deixava aquilo ali, tipo dizendo, olha, isso aqui morreu, agora essa parte minha já não me pertence. Então tem isso no caminho também. Vê, né? Isso é muito forte. Mas eu digo assim, né? Por exemplo, se a gente morrer amanhã, o que importa? Nada importa. O que você vai levar? E isso é que as pessoas descobrem no caminho. Então, não é? Sacada, né? Essa é a pergunta que não quer calado lá durante o caminho inteiro, deve ser. Imagina? Eu tinha uma cliente uma vez. É nesse sentido que eu falo dessa que o Espírito Santo me trouxe isso, dessa comparação com a morte, né? Isso aí. Que a pessoa, ela tinha um cargo muito alto, ela tinha motorista, ela tinha tudo, ia nos restaurantes. Ela estava lá, a presença dela, o pessoal já não cobrava, e ela achava aquilo o extremo dos extremos. Ela queria ser uma pessoa humana, normal, igual a gente é. Ela foi fazer o caminho com a gente. E no caminho, ela sentiu tudo isso que ela queria sentir. No término do caminho, ela chorando me falou, Marcelo, eu nunca me senti tão eu, igual eu me senti aqui. Aqui sou eu comigo. Sabe, vocês estão aqui para me dar um apoio, mas eu tenho que controlar minhas emoções, eu tenho que controlar meus pensamentos, eu tenho que controlar o meu caminho. A minha cabeça está surtando aqui, mas surtando por uma coisa que eu desejava que acontecesse comigo, uma coisa que eu esperava que fosse acontecer e eu nunca imaginaria que fosse acontecer agora, nesse momento. Eu acho que é um realinhamento das prioridades, né?
é quando você realmente coloca Deus em primeiro lugar. E o resto tá tudo abaixo, né? Porque até então, às vezes você vai pro caminho, o trabalho tá em primeiro lugar, o filho, o marido, sei lá. Tudo, as coisas né? seculares, né? Se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, todo mundo igual. Você vai sentar no restaurante e você vai comer o menu peregrino. Assim como a morte também, né? Como o outro vai comer, tá tudo igual, não tem ninguém... Melhor do que um sabe? Melhor do que o outro. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Então é isso aí. E assim, são 10 dias em Nárnia. 10 dias. E eu falo assim, será que Conte-me antes, durante perante e a depois. Deus, assim, as pessoas precisam fazer isso para descobrir que A eu sou essência. melhor que ninguém? Mas talvez, sabe? alguns não. Nós somos únicos, é aquilo que a gente falou, né? E Deus nos trata nessa individualidade, né? Ele sabe o que o Marcelo precisa. Ele sabe o que o Cimeli precisa, né? E ele é um pai amoroso e misericordioso e ele vai colocar nas mãos de vocês aquilo que vocês precisam para se tornarem mais semelhantes a Cristo. Isso. Com certeza, né? Então, para algumas pessoas pode ter sido fundamental. De repente, para alguém que está nos assistindo, pode ser fundamental ir lá fazer esse caminho de descobrir isso. Outros descobriram de outras formas, né? Mas o fato é que todos nós precisamos descobrir. Mexe. Precisamos descobrir isso. É verdade. E são 10 dias, né? Então você vê que isso, na verdade, um programa desse é muito mais do que quando vocês vão lá pedalar. Não, cara. Tem uma dose de experiências que são possíveis de serem adquiridas, né? Basta tão somente você se permitir. Na vida é assim. Se a gente se permite, Deus vem até você, né? Como é que faz? Do Pará também diz, abre a porta que eu estou batendo. Mas quem tem que abrir essa porta? Eis que estou à porta e bato, né? Mas quem abre a porta? É eu que abro. Eu tenho um filho, eu sempre falo para ele, mas pai, porque Deus não sei o que lá. Eu falei, pera um pouquinho. Tu tens que entender uma coisa. Deus Todo-Poderoso e seu Filho Jesus Cristo, ele é o Deus do impossível. Ele Porque só o possível ele deixou pra gente. O possível ele deixou pra gente fazer, meu irmão. O possível ele deixou pra você fazer. Mas tu já fez, meu irmão? Não, mas peraí, né, brother? Mas que Deus é esse que tu quer que vai resolver o teu perrengue, meu filho? Rala. Como é que eu falo pra ele? Bem-vindo à vida de adulto. Isso mesmo. Bem-vindo à vida de adulto, meu filho. É isso aí mesmo, rala. Quem sabe Deus te ajude. Entendeu? Mas faz o possível, porque o possível Deus não tá fazendo. Não te preocupa. Esse é nós que temos que fazer. Então é isso aí. É 10 dias com a gente sentindo a emoção de Santiago de Compostela na veia, e na mente e no coração. Esses 10 dias que o Cimeli está falando é o caminho que nós vamos fazer em junho, do dia 2 ao dia 11 de junho, que é o caminho de Santiago Português pela costa. 2024 aí, a oportunidade, passando. E vamos ter caminho agora em 2024, em junho, o caminho português, e 2024 em setembro, o caminho francês. Então vamos ter os dois caminhos português esse ano. Então nós vamos começar pelo caminho português, porque o caminho português ele tem o caminho central e o caminho da costa. Ele começa, você pode começar de Lisboa, ou você pode começar de Porto. Então, a maioria das pessoas que fazem o caminho português começa de Porto. E em Porto você tem as duas opções. Você faz o caminho da costa, que é pelas praias ali, ou você faz o caminho central. E esses dois caminhos, eles se encontram na Espanha, já na cidade de Redondela. Então, eles se unem e eles seguem juntos até a Catedral de Santiago. E eles passam nas cidades da Espanha ali, consideradas o berço do caminho, né? Que a principal delas é Padrón, que Padrón está depois de Santiago de Compostela, se você vier da França. Então, se você vier por Portugal, você vai passar por Padrón para chegar em Santiago. E essa história que eu contei lá no início, dos restos mortais de Santiago, ela foi encontrada nesse bosque próximo a Padrón. E depois foi levado para Santiago. Isso aí os historiadores contam isso e afirmam isso. Tem até um padre muito conhecido que ele escreveu vários livros sobre o caminho de Santiago, e um dos livros dele, ele conta, é lindíssimo o livro, ele conta que o caminho mesmo, ele está na cidade de Padrón, que tem até
um lugar lá que eles falam que é o São Tiaguinho, onde foi os restos mortais, aquelas coisas ali. Então tem essa opção que as pessoas podem ir de Santiago a Padrón e pegar a pedra fita, que chama. Que é um certificado. É esse aqui? Esse é outro, de Padrón é outro. Tá. Esse ele não é muito divulgado, esse de Padrón. Mas se você sair de Santiago e for até Padrón, chegar no escritório do peregrino lá, na Catedral de Padrón e falar que você fez, eles vão te dar um outro certificado. Uau. Esse nós vamos trazer para você ver Isso. quando a gente voltar do caminho. Esse caminho, Marcelo, ele tem quantos quilômetros e quantos dias? Quantos dias? Esse que nós vamos fazer no dia 4, nós vamos sair da cidade de Porto e vamos até Santiago. São aproximadamente 280 quilômetros. Se você sair de Lisboa e ir até Santiago, são 620 quilômetros. Se você sair da França, são quase 900 quilômetros. Mas o que a gente tem que desmistificar para as pessoas que querem fazer uma cicloviagem? Igual você não tem o hábito de pedalar, a gente já tem hábito de pedalar. Se eu falar para você que você vai fazer uma viagem de 300 quilômetros de bicicleta, qual vai ser a tua reação? Você vai falar, não consigo, impossível, não pedalo. E se eu te falar... Eu ia falar, não, eu até vou, agora o meu corpo não sei se vai. Eu vou. Quero, né? Eu vou, mas meu corpo não sei se vai me acompanhar. E se eu te falar que você consegue, no método que a gente faz, por quê? Não, eu acredito fácil. Sabe, assim, além do psicológico de você conseguir, você vai ter toda a assistência. É diferente de você pegar uma bicicleta ou sair sozinho, na tua cabeça sabe? louca, então, assim, sem assistência. Não é um dia, né? São vários dias para fazer Então nós 300, vamos... Você vai falar, poxa, eu não pedalo 300 quilômetros. Eu falo, mas nem vai pedalar 300 quilômetros. Você vai pedalar uma média de 50 quilômetros por dia. Ah, mas eu nunca pedalei 50 quilômetros por dia. Tá, e se eu te falar que vai ter um carro de apoio parando a cada 15 quilômetros, vai ter água, vai ter fruta, vai ter um isotônico para você tomar. Se você estiver cansada, você pode descansar, você pode ir nesse carro. Tá bom, mas mesmo assim eu acho que eu não consigo. Tá, e se eu te falar que você não tem que carregar a mochila, que esse carro vai carregar a tua mochila, você vai só com o peso do teu corpo. Ah, mas mesmo assim é difícil. Tá, então eu vou te dar uma outra oportunidade que é de uma bike assistida. Você vai fazer força só na hora que tem necessidade, nas outras horas não tem. Então, assim, hoje o caminho de Santiago... Essas bikes vocês vão levar daqui para lá? Não. Toda né? a operação nossa terrestre, a gente tem parceiro ou na Espanha ou em Portugal. Ah, tá. Então, porque a bike é uma coisa pessoal, igual um sapato. Bike tem tamanho. Tipo, se eu tenho 1,70 m, eu tenho que andar numa bicicleta com um quadro M, que é o tamanho para mim. Então, isso aí, tudo antes da viagem, já é tudo pegado. Pegar a tua altura, se você tem... Pra pegar uma bike do teu número, assim. Se eu quero assistida, se eu não quero assistida. Ah, eu vou pedalar de sapatilha, eu quero de tênis. Então, a gente monta o pacote pessoal para você, do jeito que você quer. Interessante. Então, assim, e nós já tivemos casos também de fazer com famílias que queriam levar o filho. Ah, meu filho tem 5 anos, mas não pedala. Não, ele vai no carro de apoio. Vai encontrar com você e se divertiu tanto quanto as pessoas que foram, pedalando. Bacana. Né? Fazer um negócio entre família, que família, mas eu quero que o meu filho esteja comigo. E ele vai no carro de apoio com toda essa assistência, vai parar, vai comer junto, vai conversar, vai falar. Quando a gente vai falar sobre o caminho, as principais dúvidas que as pessoas têm são essas dúvidas de... será que eu consigo? Será que eu não vou atrapalhar? Será que... Vai estar todo mundo ali com a mesma energia tua, vai estar todo mundo andando no mesmo ritmo. A cada 5 quilômetros você vai passar por uma plantação de girassol, você vai passar por oliveira, você vai passar por vinícola, você vai passar por estradas romanas, por rio. Então, assim, é uma imersão. É uma imersão tanto espiritual, cultural, gastronômica. Então, tem coisas no caminho... lá em Padrón, eu preciso passar em Padrón, eu tenho que levar o pessoal para comer uma comida típica, que são os pimentões de Padrón. Olha! É um pimentão, que ele é assado com sal grosso. Que então legal. É famoso na Galícia ali toda. Como que eu vou passar em Padrón, não vou te levar lá no restaurante e tal. Nós vamos chegar na Catedral de Santiago. Porque durante o caminho é servido o menu peregrino. Isso é muito legal nos restaurantes do caminho. O menu peregrino, ele é composto por 3 pratos.
Você paga, agora lá está custando na média de 11 a 13 euros, dependendo do restaurante. Então, vai passar no par do restaurante, vai ter o menu peregrino, que é um prato de entrada, um prato principal e a sobremesa. Você pode escolher ou meia jarra de vinho ou uma água. Isso tudo por 11 ou 13 euros. Isso é o menu peregrino. Então, você chegou de peregrino, você vai no restaurante, pede o menu peregrino e você vai estar sentado com peregrinos assim... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, assim, no dia que termina o caminho de Santiago, eu levo as pessoas no primeiro... Ô, Marcel, e falando nisso, qual que é... Tu tem uma ideia do custo? Por exemplo, a pessoa quer... Vamos supor, eu quero ir em junho, né? Sim, junho. Em junho com vocês. Qual seria o valor que eu tenho que pensar que eu vou gastar, contando com tudo? A peregrinação para o caminho de Santiago de Compostela ou uma viagem para o caminho de Santiago de Compostela nos métodos de peregrino é considerada a viagem das viagens mais baratas do mundo. Se você for ficar até em hotéis, os hotéis são mais baratos em comparação a hotéis fora do caminho. A gente opera da seguinte forma: a gente cobra o valor com tudo incluso. Você vai pegar só o seu aéreo também? A gente pode fazer com aéreo, mas a gente faz mais a parte terrestre. Porque o aéreo, às vezes, a pessoa tem uma milha, ou tem um parceiro que é dono de uma agência, aquelas coisas todas. Então, a gente faz a parte terrestre. Você chega no aeroporto, vai estar a equipe lá, vai te pegar, vai te levar para o hotel, vai ter um dia de off. Esse primeiro dia em Porto, você chega no voo de manhã, você tem a tarde de off. No outro dia cedo, a gente testa as bicicletas, a altura do banco, regula as bicicletas. Após o teste das bicicletas, nós temos a visitação das 7 pontes em Porto. Você pega o barco, faz a visitação das 7 pontes. Após a visitação, a gente vai para a degustação no Cais do Porto, degustação de vinho do Porto. Terminou a degustação, a gente vai para os Jardins do Porto, assistir o pôr do sol, lá no Jardim do Porto. No outro dia começa o pedal. Aí são 6 dias de pedal. Vai mecânico, vão 2 guias pedalando junto, carro de apoio, transporte de mala, todos os teus hotéis reservados até o final do caminho. O valor para esse terrestre é 2.150 euros com aluguel de bicicleta. Todos os hotéis 4 estrelas com café da manhã. E durante o dia você vai ter a despesa com a sua alimentação. Então, assim, por mais... Fora isso, a alimentação é por sua conta? O café da manhã, sim. Ah, tá. Só o café da manhã. Porque geralmente o peregrino, ele não almoça. Ele come um bocadilho, que a gente chama, né? Que é um petisco, um tira-gosto. A gente para num... Mas esses hotéis não tem o café da manhã incluso? Todos os hotéis têm café da manhã. Se você for... nesse que eu tô falando de 2.150 euros, esse é com hotel. Então, todos os hotéis, quartos duplos, com café da manhã. E se você for na opção de albergue geralmente ele não inclui o café da manhã no valor da diária. Então, você tem que pagar a parte. E a maioria dos albergues também de comunidade, os albergues menores, eles não servem café da manhã. Então, você tem que sair e tomar em outro lugar. Mas nesse nosso pacote está incluso tudo. Seguro viagem, aluguel da bicicleta, tudo isso que eu falei. Os hotéis com café da manhã. Chegou em Santiago de Compostela, tem o tour de Finisterre, está incluso o tour de Finisterre. No outro dia, a gente embarca todo mundo, coloca no aeroporto, leva para o aeroporto e é o fim do nosso serviço. Top. Bacana. Muito tranquilo. Então, assim, você tem que preocupar só em pedalar. Se a tua bicicleta furar o pneu no meio do caminho, vão ter 2 guias. Você nem precisa colocar a mão, você não vai arrumar a tua bicicleta. Você vai sentar, vai beber uma água, vai ficar ali, o mecânico vai chegar lá, vai arrumar, no outro dia cedo a tua bicicleta vai estar limpa, regulada. Legal. Então, é um trabalho... profissional. Muito profissional, até porque é o que a gente vende, né? Você vai sair da tua casa para fazer o caminho, você não tem que se preocupar com nada com o do resto, caminho. né? Então, a gente já está no caminho e além disso que a gente faz, tem outras coisas que não estão inclusas no pacote que a gente faz de doação, de carinho, de levar as pessoas para os lugares, sabe? Dar as melhores dicas. Olha, naquela cidade você vai ter que comer o queijo com mel, naquela outra cidade você vai ter que ir naquele lugar, comer o pulpo da Galícia que é servido lá naquele restaurante, com aquele vinho alvarino. Naquele outro lugar você vai ter que visitar aquela igreja. Legal. Então, assim... São dicas que, ao longo dos anos, a gente vai acumulando
para passar essa experiência para o peregrino. Igual eu expliquei ali do certificado. Sim, tem exato. muitos peregrinos que não têm esse certificado. Pois é. Que às vezes tem alguns Tem gente que já foi lá uma série de vezes e não tem, né? Porque não sabe, né? A gente vai ter um bate-papo em Balneário Camboriú no dia 30. No dia 30, sabe que a Specialized, ela tem uma loja conceito em Balneário Camboriú. Tá? Que é a MBS, que é do nosso amigo Kiko. Se tiver ouvido aí, um abraço para ele, para a equipe lá, que é o pessoal, gente finíssima. E no dia 30 nós vamos reunir um pessoal lá que está afim já desse pacote, desse programa todo, e a gente vai falar um pouquinho mais aí sim do programa em si. Tá. Né? Hoje foi uma ideia da gente trazer o que é o caminho, essa história toda, para ser um negócio bem bacana. Então lá o Marcelo vai falar sobre a programação efetivamente, né? Vai dar as pinceladas do que é o caminho e vai falar da programação que nós vamos fazer. Então todos estão convidados, né? É aqui na 4ª Avenida, na 2448. Isso. Vai ser um encontro para falar sobre o caminho. Então, se os ouvintes aí tiverem algum interesse em fazer o caminho ou se quiser conhecer sobre o caminho... É a oportunidade. É a oportunidade das pessoas que estão aqui próximas da gente, né? É só entrar em contato. Nós vamos montar um grupo, porque vai ser para um grupo determinado de pessoas. Só entrar em contato comigo ou com o Cimélio e a gente coloca essas pessoas no grupo... E vai ter reunião, coffee break, vai ter aquela coisa do tirar as dúvidas do caminho. Maravilha. Gente, muito obrigada, viu? Vamos deixar os Instagrams de vocês dois aqui e tal. Das empresas, né? Para as pessoas que tiverem curiosidade de né, se interessar e tal. E entrar em contato, né? Também com vocês. Se vocês sentirem o chamado aí, gente, ó, é oportunidade, né? De ir com um profissional como... Marcelo, que vai levar até o Cimélio, pensa. Olha só, eu já me sinto privilegiado. Com o profissional. A gente se sente seguro, é Sim, importante isso, né? E outra coisa muito interessante até para as pessoas saberem, é que o caminho, ele é feito não os 12 meses do ano, ele tem a temporada que a gente chama de fazer o caminho, que é o verão europeu. Então, o caminho, ele... Só pode ser feito durante o verão. Verão e primavera, né? Então, o caminho, ele começa ali no começo de março e se estende ali até final de setembro, início de outubro. Que todos os albergues vão estar abertos durante essas datas. E tem a questão também da gente indicar a melhor época para a pessoa, dependendo do que a pessoa quer para o caminho. Eu não importo tanto com frio, eu gosto mais de um friozinho... Então, a gente indica mais no começo do ano, que você vai pegar ali no final da primavera, aquela coisa, os campos mais floridos, as plantações de girassol, aquelas coisas mais... E o caminho está mais vazio. Não, Marcelo, eu quero ir em setembro, porque é verão europeu, é o pico do verão. Beleza, a gente monta para você também, do jeito que você quiser fazer. E se você quiser ir... Com grupos que a gente tem, também tem a possibilidade. E se você quiser montar o teu grupo, a gente monta o grupo exclusivo para levar a tua equipe, para os teus amigos. Bacana. Isso é legal, porque às vezes a gente tem muito na região grupos de pedais, né? O pessoal tem um grupo que pedala direto e fala, vamos se reunir no nosso grupo e a gente quer ir. Então, é legal. Tem disponibilidade de uma data. Aí conversa aqui, Marcelo é o expert do Caminho de Santiago e faz a melhor opção. Bacana. E uma data muito interessante do Caminho também, até para o pessoal saber, que ela é comemorada no dia 25 de julho, que é o dia de Santiago. Só que não foi o dia que Santiago nasceu, porque até então a data que Santiago nasceu é uma coisa que alguns falam, uma data, outra. É o dia do Martírio de Santiago, dia 25 de julho. Então, tem as festividades no dia 25 e tem as festividades do ano jacobeu, que compreende quando o dia 25 de julho ele cai no domingo. Então, isso acontece a cada 5, 6 e 11 anos que ele cai nesse domingo. O último que teve foi em 2021. As portas da catedral estavam fechadas por causa da pandemia. Se não me engano, agora 2028 que vai ser... Vai ter outro. Que vai ser o próximo legal. ano jacobeu. E nesse ano são praticamente 10 dias de festa na cidade. Os comerciantes têm alguns benefícios. É a comemoração jacobeia do Martírio de Santiago, que no dia 25 cai no domingo. Então, quem tiver a oportunidade
de estar em Santiago nessa data do dia 25, vai estar numa das maiores festas cristãs do mundo. Uau! Tá vendo, gente? Show, Hashtag né? fica a dica. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Cimélio. Não, Eu vejo vocês na volta do caminho. Com certeza. E queremos te ver no caminho também. Quem sabe? Quero te agradecer pela oportunidade, tá? O pessoal que ficou alguma dúvida, alguma coisa, vai entrar o nosso telefone ali, o WhatsApp e o Instagram também, então a gente está aberto a qualquer dúvida. Se a pessoa é isso que o Marcelo falou, pô, não, eu queria tirar uma dúvida e tal, já estão convidados, né, a estarem conosco no dia 30 ali na MBS. E quem quiser colocar no WhatsApp, a gente está à disposição, a gente vai conversar, a gente vai falar. E porque esse é o começo de outros que virão. Com certeza. Né? Então, se prepare, às vezes uma questão de data, não dá agora, mas daqui a pouco está dando. Terão outras oportunidades. Estão abertos. Né? Né? Agora a gente vai pedalar junto. Então é uma oportunidade para vir junto e depois a gente conta como é que foi. Mas a gente fica eternamente agradecido a você, a tua equipe toda, tá? E conte com a gente naquilo que for possível. Obrigada. Tá bom? Só para reafirmar e finalizar a data do evento, ele falar o horário também, vai ser às 19h30. Na MBS, na 2448. Para quem tiver disponibilidade e quiser conhecer mais sobre o caminho também. Quinta-feira, né? Vai ser numa terça-feira. Terça-feira. E também vai ser gravado esse material. Isso. Todo esse material que for fazer, nós vamos gravar também e vamos disponibilizar nas redes sociais. Então porque não tem oportunidade, não estou lá, mas daí vai pegar esse material, vai assistir nos nossos canais e mais informação. Ótimo. E só um detalhezinho que eu acho que é importante. O grupo é pequeno, gente. A gente queria levar um monte de gente. Mas o grupo, no máximo, vai ser um grupo de 10, 12 pessoas. 12 pessoas no máximo. Então, se você tiver interesse, no máximo. É no máximo. Então, é porque é assim que funciona mesmo. Então, né, a gente quer... Já estamos aí com 50% das pessoas já engatilhadas. E é a hora de ir agora. Então, tá joia. E dependendo da demanda também, estamos com a possibilidade aberta para o segundo grupo. Quem não puder ir no segundo grupo, no primeiro grupo, a gente tem a oportunidade do segundo grupo. Então, fechou. Também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. É isso aí, o tio já tá com as malas.